Olá, amigos! De volta aqui eu, professor Jusilândio Souza, com vocês no nosso módulo intermediário do curso de Conhecimentos Bancários 2015. E agora, de surpresa, até porque eu não avisei na aula passada, nós, nessa aula 14, a partir desta aula 14, nós vamos resolver diversas questões de concursos anteriores sobre os temas que foram estudados aqui desde a primeira aula deste módulo intermediário. Quero avisar que em algumas questões nós vamos empregar também um ou outro conhecimento que foi visto no curso básico. Volto a dizer que caso você esteja iniciando esse contato com conhecimentos bancários em nossas aulas do curso intermediário, do módulo intermediário, gostaria que você assistisse antes o módulo básico, para que você não tenha problema na compreensão aqui. E aviso mais uma vez que esse curso ele é preparado para assessorar, para auxiliar os leitores do meu livro de conhecimentos bancários, ok? Muito bem. Vamos então começar com a próxima questão, com a primeira questão. Banco do Brasil, para o concurso Banco do Brasil, Sesgran Rio, em 2014. O Banco do Brasil é considerado um agente financeiro especial do governo federal, devido a algumas atividades que desempenha, como, então ele vai citar algumas atividades, e uma delas é uma atividade com base na qual, e em outras semelhantes, o Banco do Brasil é considerado como agente financeiro especial do governo federal. Nós vimos aqui uma lista de instituições financeiras consideradas de caráter especial, ok? É sobre isso que trata esta questão. Muito bem, de novo, o Banco do Brasil é considerado um agente financeiro especial do governo federal devido a algumas atividades que desempenha, como o... Muito bem, temos aqui 5 atividades. A questão quer que você marque aquela atividade que leva o Banco do Brasil a ser considerado uma instituição financeira de caráter especial pelo governo federal. Muito bem? Letra A, seguro de bens imóveis? Claro que não. Isso é praticado por diversas outras instituições financeiras. Fiança bancária para investidores em bolsa? Não, isso não vai qualificar o Banco do Brasil como instituição financeira de caráter especial pelo governo federal. Letra C, execução da política de preços mínimos de produtos agropecuários. E aí, o que você acha? Bom, só quero dizer que eu me esqueci de dar aquela pausa, né, de pedir a você para dar aquela pausa para resolver a questão, como eu pedi lá no módulo básico. Então, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, dê uma pausa agora, tente resolver sozinho, depois a gente continua. Já dei a resposta em letra A e B, já disse a você que não são, mas vamos lá. Ok, imagino que você tenha dado pausa, tentado responder e agora você volta a assistir aqui comigo. A letra C, pessoal, execução da política de preços mínimos de produtos agropecuários. Esta é a resposta, tá? O fato do Banco do Brasil fazer a execução da política de preços mínimos de produtos agropecuários, isso é uma das características que leva o Banco do Brasil a ser considerado uma instituição de caráter especial, uma instituição financeira de caráter especial pelo governo federal. Extensão, por que não letra D e E? Letra D, extensão de crédito direto ao consumidor. Isso é feito por praticamente todos os bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteira comercial fazem o CDC, ok? Letra E, concessão de cartões de crédito ao público. Isso também qualquer banco comercial vai fazer, não é nada que torne o Banco do Brasil especial para as políticas públicas do governo, ok? Então a resposta realmente é a letra C. E ainda nesta aula vamos resolver mais uma questão, tá aí. Banco do Brasil também, aplicado pela Sesgran Rio, em 2012. Agora sim, eu vou ler o enunciado, vou mostrar para vocês alternativas e você vai dar uma pausa para tentar resolver sozinho. As instituições financeiras controladas pelos governos estaduais
que fornecem crédito de médio e longo prazos para as empresas de seus respectivos estados são. Olha que interessante, nós vimos aqui os vários tipos de banco, se lembra? Vimos os vários tipos de banco aqui, e o que a questão está cobrando de você aqui é uma instituição financeira, né? A gente vai ver qual é ela, ok? Vamos lá. Então, dessas instituições aqui, uma delas terá esta característica, ok? E então, eu te pergunto, trata-se das caixas econômicas, né? Trata-se das cooperativas de crédito, sociedades distribuidoras, bancos comerciais ou banco de desenvolvimento? Ok? Muito simples, bem tranquila, dê uma pausa aí, tente resolver sozinho. Você deve estar pensando assim, puxa professor, eu não pensei que as questões fossem tão fáceis desse modo, já que é o modo intermediário. Na verdade, não é que as questões são fáceis, são questões bem elaboradas, ok? Algumas até difíceis e complicadas, se você quer saber. É porque, neste momento, após assistir mais de 60 aulas de um curso básico, após ler o livro e após assistir essas 13 últimas aulas, as aulas anteriores do curso intermediário, isso já deixa você preparado para solucionar diversas questões. Então não existe, na verdade, questão difícil. O que existe é um grau de conhecimento menor diante de um problema proposto que você não conhece ainda. Então, o que você tem que fazer? Estudar muito mesmo, estude para valer, para que as questões não pareçam difíceis para você. Complicada sim, aí já é uma outra história, tá? Ok. Então, as instituições financeiras controladas pelos governos estaduais que fornecem crédito de médio e longo prazos para as empresas de seus respectivos estados são, bom, parabéns se você marcou a letra E, bancos de desenvolvimento, ok? Banco de desenvolvimento. A letra E realmente é o tipo de banco que está sendo descrito aí, o tipo de instituição financeira que está sendo descrito aí nessa questão, no enunciado. Quais são as características neste enunciado que nos leva a perceber que se trata de banco de desenvolvimento? Primeiro, ele disse que são instituições financeiras, aí poderia ser qualquer uma delas, né? Qualquer uma delas aqui todas aqui são instituições financeiras, ok? Todas. Agora, claro, algumas são bancos e outras não, né? Então vamos lá. Ok. A outra característica aqui, controladas pelos governos estaduais. Olha, essa aqui, só com base nesta característica, controlada pelos governos estaduais, você já resolve a questão. Nem precisaria ler o resto, tá? Que fornecem crédito de médio e longo prazos. Bom, vamos lá? Controladas pelos governos estaduais aqui, só tem aqui banco de desenvolvimento. Claro, atenção, existem alguns bancos comerciais que são ainda controlados por estados, são bancos estaduais, ok? Alguns deles múltiplos, com carteira comercial, né? Então tem alguns bancos estaduais ainda, bancos comerciais ou múltiplos com carteira comercial estaduais. Citar, por exemplo, Banestes no Espírito Santo, ok? Então ainda tem. Logo, essa característica aqui, controlada pelos governos estaduais, ela se aplica a bancos de desenvolvimento, sim, mas também se aplica a bancos comerciais, desde que seja um banco comercial do Estado, como eu citei para você aqui o exemplo do Banestes no Espírito Santo. Ok? Tudo bem? Mas então, que outra característica, professor, vai levar a crer que realmente seja a letra E, bancos de desenvolvimento? Quando ele diz aqui, olha, atenção, que fornecem crédito de médio e longo prazos. Isso não é característica de banco comercial. Atenção, porque quando a gente
quando eu apresentei essa questão numa sala de aula, num curso presencial, o pessoal, puxa, professor, mas os alunos mais espertos, aqueles que estudam mais, professor, mas bancos comerciais também têm essa característica, desde que seja um banco a nível de Estado, né, um banco controlado por um Estado. Eu disse sim, por exemplo, o Banestes, embora na década de 80, início da de 90, muitos bancos estaduais faliram, foram vendidos, tal, etc., foram, né, liquidados, mas ainda temos alguns bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial estaduais, controlados pelo Estado, ok? Acontece que a resposta é a letra E. Por quê? Porque ele fala também aqui, olha, ele dá outra característica. Fornecem crédito de médio e longo prazos. Nós sabemos que os bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteira comercial, eles trabalham com crédito no curto prazo, às vezes no médio, mas não no longo prazo. Bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial não trabalham com crédito no longo prazo, a menos que estejam sendo, por exemplo, intermediários de alguma política do governo, algum subsídio do governo. Isso são casos raros para a maioria dos bancos, tá? Excetuando aqui Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil, ok? Muito bem. A resposta, então, é a letra E, Banco de Desenvolvimento, ok? Mais uma vez, rapidinho, só para você entender. Então, as instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, aí você já se remete a banco comercial, que poderia ser, não são todos, mas aqueles que são propriedades dos estados, e se remete à letra E, que é Banco de Desenvolvimento. Mas quando ele diz, fornecem crédito de médio e longo prazos, então você fecha realmente com a letra E, Bancos de Desenvolvimento. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula, foram 2 questões interessantes, e na próxima aula veremos mais questões. É isso aí, aguardo você na próxima aula. Até lá!